noite, ou é tarde. Porque a gente sabe que é dia ou é tarde, hein? 18 horas. Antigamente não tinha 18 horas, não. Antigamente a gente olhava para a palma da mão assim. Se não visse a palma da mão, era noite. Vocês vieram buscar aqui. Vocês vieram buscar o que aqui? Algo ali que vinha, né? Faz tempo que tinha vindo e vinha matar a saudade, dar um abraço na gente. E o resto é para fazer o quê? Então, primeira vez, né? Foi. Mas... que encrenca você se meteu. Estava sentado, de calcejinho, olhando para uma parede, em pleno sábado. Veio só porque ele chamou? Não, mas por curiosidade. Tem TDAH, queria ver o quanto você controla a minha mente. Não tente, não. Não tente, não, que ela é muito poderosa. Você viu quanto ela é poderosa. Eu vou contar uma história aqui. Eu não sou muito bom de história, não. Só sei as mesmas. Diz que teve um rapaz querendo aprender zazen. Aí fui num templo. Aí disse: monge, o senhor pode me ensinar a meditar, fazer zazen? Aí o monge disse: posso, mas vá para casa. Não pense no macaco. Adivinha o que foi que o rapaz pensou? Passou o tempo todo pensando no macaco. Danado monge que dizia do macaco, macaco, macaco. Porque a mente não é uma coisa para a gente dominar. Se a gente quiser, não, eu vou dominar a mente, ela se revolta. Você tem que ir como quem não quer nada. Sabe o mineiro? Eles dizem, comendo pela beirada, assim, como quem não quer nada. Você simplesmente fica assim. Aí ela faz uma volta, assim, bem grande. Ela fica pegando uma coisa que não está acontecendo agora, com outra coisa que já aconteceu há não sei quando. Aí vai juntando tudo, aí que dá uma realidade, entendeu? Aí se você quiser, não pense isso, aí ela, só o que ela manda, sabe? A mente é um filho desgarrado, é um filho revoltado. Então, para a gente acessar a mente, o que o Zen acredita, é você simplesmente ficar. Você apenas observa a entrada e a saída do ar. Só isso. Chega uma hora, é como se a gente estivesse colocando a mente dentro de um cercado. A mente ela fica toda brava, aí depois ela vê que não pode mais. Que tem algo que comanda ela. Esse algo é você. Mas se você for entrar numa dualidade com a sua mente, a possibilidade de levar uma rasteira é muito grande. Então a gente só deixa como quem não quer nada, fica quietinho. Aí as ondas mentais elas começam a ficar mais baixas e mais espaçadas. Aí você encontra um lugar que a sua mente vai perceber que ela é um lugar melhor do que ela está o tempo inteiro. Então não tenta controlar ela. Faça as pazes com ela sem tentar controlar ela. Porque se a gente tem um tesouro na vida é a mente. E o grande problema da nossa sociedade é que nós não temos disciplina mental. Hoje eu fui participar de uma reunião na escola e estava conversando com os pais e uma mãe chegou lá dizendo: professor, olha aqui o boletim da minha filha. Esse boletim é ruim? Essas notas são ruins? Eu disse: não, pelo contrário, só tem uma nota baixa, que era um 7,5 em física. Se eu tivesse tirado na minha vida escolar 7,5 em física, eu era um PhD hoje. Mas por que a senhora está me dizendo isso? Eu disse: não, é porque minha filha, se o mundo acabou para ela, porque ela tirou 7,5. Eu digo: então foi bom para ela.
Pelo menos ela foi apresentada à frustração. E os nossos jovens não estão muito acostumados à frustração, né? Tem um celular, do celular eles têm tudo, até comida que chega na palma da mão deles. Como é que essa juventude vai ficar se ninguém ensinar a eles o poder que a mente tem? O Zen tem uma coisa muito importante, que é fazer com que a gente acredite no dia a dia e na disciplina da nossa mente. Quando você fala em controlar a mente, eu entendo. O que o Zen diz é justamente isso, fazer as pazes com a mente. Ela tem que perceber que, por mais importante que ela seja, tem alguém que deve controlá-la. Mas se a gente entrar em dualidade com ela, a gente cai. Então, ela vai. E isso os nossos jovens não estão acostumados. Pelo contrário, estão acostumados ao entretenimento o tempo inteiro, à distração o tempo inteiro, nas redes sociais o tempo inteiro, porque a gente está criando um bem-estar baseado nas telas. Isso é pesado. Estou preparando um curso sobre ansiedade, solidão, impermanência, insatisfações do dia a dia. E eu estava lendo um texto, dizem que os nossos jovens, essa é a primeira geração em que o QI dos filhos é menor do que o dos pais. Lógico que não são todos, né? Mas o que os testes de QI estão mostrando é isso. E com uma coisa muito grave, que é essa questão da gente estar criando o bem-estar a partir das telas. A gente está assim com o celularzinho na mão, aí olha uma coisa e gosta. Passa alguns segundos ali, né? Não gostei dessa. A vida vai passando ali e você não vive. Não tem nem frustração, porque quando você não gosta, o que você faz? Você dá um peteleco assim na tela, aquele negócio sai e você encontra outro. Mas a vida é feita de frustrações também. E é importante que as pessoas procurem o dia a dia e não a ilusão. Pois já pensou se as pessoas verem só na ilusão e esquecer do outro que está do lado, das pessoas que precisam de ajuda? E é isso que está acontecendo na sociedade. A gente que é professor, a gente observa assim, um nível de individualismo de muitos, não são todos assim, mas uma bolha que muitas vezes os alunos só sabem aquilo que o influencer deles disserem. Uma realidade fechada, quando na verdade a realidade é tudo que existe. Então, enquanto os nossos jovens, enquanto a gente, todos nós, né, não conseguir parar um pouco, parar mesmo para não fazer nada, sabe? E quando a gente para e vai tentar não fazer nada, a gente sente um criminoso. Nossa, deve estar faltando fazer alguma coisa, porque tá certo, depois alguém liga e diz, está faltando fazer determinada coisa. Mas a gente não para. A gente não para. É quando a gente se senta, a mente está. Se você tiver um relógio, você olha. Se você tiver uma coisa para se distrair, você se distrai. Aí, quando a gente se move aqui, aí tudo que existe se move junto. Mas se você simplesmente consegue parar, ficar bonitinho, tudo que existe para. Você se sente um com tudo que existe. É um negócio é magnífico, é impressionante essa sensação. Você realmente percebe que sua mente, no começo, ela estava meio descontroladazinha, mas ela começa a perceber que
existem outros estados mentais, outros estados emocionais, que nós não temos familiaridade com eles. E que nós precisamos ter familiaridade com outros estados mentais, com outros estados emocionais. Quem olha alguém de fora fazendo zazen, jura que é uma perca de tempo. Olha lá. Eu acho que não tem nada para fazer aí, tá parado aí com cara de paisagem. Mas deixa que é o contrário. Deixa que é o contrário. A gente começa a perceber que quando eu me movo, o mundo inteiro se move junto. Estou dizendo que é para a gente abandonar tudo e ficar tudo parado com cara de paisagem. Mas quando a gente pratica e se levanta, a gente sai diferente. Só que o sistema é muito bruto, né? O sistema, daqui a pouco, você vai ter, sei lá, alguma coisa você vai ter que fazer. Você vai ter que produzir alguma coisa. E o tempo para você, você não se permite ter. Um tempo para cuidar de você de outra forma. É isso que falta para a sociedade, entendeu? E quanto mais a gente entra nessa bolha dessa agitação, mais difícil fica a gente perceber a beleza que é a vida. A gente está tão artificializado que a gente acha que viver sei lá, é um efeito. Tenho que ir para os melhores lugares, tenho que comer as melhores comidas, tenho que ter as melhores roupas, tenho que... Isso pode ser legal, mas se você não tem paz mental, emocional, de que adianta tudo aquilo que você está vivendo? Se o seu bem-estar só vem por alguma coisa externa, não é um bem-estar. É uma muleta. E é isso que a gente mais tem. Muleta. Uma vez eu perguntei a uma pessoa, o que é que se tirar da tua vida vai fazer falta? A pessoa não pensou nem um minuto. É uma pergunta muito profunda, né? Tirou da tua vida, o que é que vai fazer falta? Aí a pessoa disse tal coisa. Alguém. Passou um ano, não. Essa pessoa foi embora. Acabou o relacionamento. E era a coisa que a pessoa disse que mais faria falta. Aí depois eu conversando com essa pessoa, disse, como é que você conseguiu? Porque era a coisa que ia fazer falta, não tem mais, como é que você... Né? Como é que você conseguiu? É porque a gente nasce e morre todo instante. Isso é outra coisa que eu ensino. A gente nasce e morre todo instante. Estava cheio de dores, sei lá, cheio de preocupações. Aí acabou o zazen, aquilo ali já foi. Suas preocupações agora são outras. Aí depois vai vir outras coisas. A vida é um grande fluxo. As coisas acontecem o tempo inteiro, o tempo inteiro. E você não para esse fluxo porque você quer. Você pode parar você. Mas esse grande fluxo de coisas acontecendo, você não para. Mas a gente tem muitas conexões com essas coisas que acontecem. Essas coisas me chamam o tempo inteiro. Aí fica difícil de eu parar. O professor estava dizendo ainda agora, não, parece que quando não tem zazen, quando volta, parece que as pessoas sentem sede. As pessoas parecem que têm vontade de vir quando não tem. O problema é delas, é só fazer em casa. Ninguém é obrigado a vir para cá para fazer meditação, fazer zazen. É para fazer em qualquer lugar onde você estiver. Eu pensava muito assim antes de ter esse espaço. Só que a maior parte das pessoas que vêm diz assim, monge, é muito difícil meditar sozinho. É muito difícil praticar sozinho. Porém, como nós temos um condicionamento muito forte, existe um desejo, mas o condicionamento não nos permite praticar. É a primeira coisa que quem deseja praticar, ter alguma prática de meditação, é essa. É criar o hábito. É ter disciplina. Isso é mais ou menos para quem vai para a academia. Você vai bem direitinho assim, acontece alguma coisa, você... Por que você começa a deixar de ir? Porque você não criou o hábito. Tudo na vida da gente, a gente faz porque nós temos hábitos. E hábitos que a gente nem imagina que tem.
Mas se a gente percebe algum hábito e a gente tenta mudar, a gente começa a perceber que aquele hábito é muito forte, é muito poderoso. A gente é refém de causas e condições que a gente criou, conscientemente, inconscientemente e de forma coletiva também. Nós somos refém disso, desse grande enxurrada de coisas que estão acontecendo. Mas quando você começa a perceber que há outros estados mentais, outros estados emocionais, aí você diz, não, já tomei isso aqui, já comi isso aqui, mas tem um outro sabor que eu ainda não experimentei, que é essa grande paz que a gente consegue acessar quando a gente está em estado de zazen, em estado de meditação profunda. Que a gente satisfaz com o quê? Com nada. É incrível. É incrível essa coisa que eu estou lhe dizendo. Agora, é muito difícil, porque é uma grande parede que tem, os nossos condicionamentos são uma grande parede, e vai caindo uma por uma, até você encontrar esse grande estado, que é uma grande calmaria, um grande estado de paz. E lá é que tem a fonte da satisfação. Às vezes a gente faz aqui um zazen de 24 horas. Eu sempre faço. Fico. No começo é bem difícil. Depois a mente sabe que ela vai ter que ficar ali porque eu estou mandando ela ficar. Não aquela na dualidade. Você vai ficando, aí ela começa. E chega. Não é que chega, já está lá. Aí você acessa. Aí quando você acessa, é uma coisa maravilhosa, que não tem água, temperatura 9 graus, sei lá quantos graus, 15 graus, não tem água, temperatura 15 graus, ou um bolo com leite, que é uma das coisas que eu mais gosto. Nada é mais gostoso do que isso aqui, esse estado, que vai além das dores, que vai além da confusão mental. Isso os mestres de diferentes tradições fizeram. E será que diferentes mestres, diferentes tradições saíram, ou foram para a floresta, ou foram para um deserto? Alguma coisa tem. E não é porque eles são pessoas totalmente especiais e você não é. Na própria Bíblia diz que somos a imagem e semelhança. Então, por que tu não pode? É uma casta que pode e o restante da sociedade não pode? Não é que pode e deve. Mas para isso acontecer, a gente precisa de uma coisa, que é disciplina. E junto da disciplina tem uma coisa perigosa, que é achar que vai conseguir. A gente também não acha que vai conseguir. A gente vai assim, meio que de lado, meu companheiro não quer nada, sabe? A gente não vai empurrando as coisas com a briga, não. A gente vai vendo as condições e vai praticando. E deixa as coisas acontecer. O estado de realização é para qualquer pessoa que pratica. Depois dessa grande confusão mental e emocional, há um grande mar, que é o mar das realizações de todos os desejos. Depois alguém chega e pergunta o que é mais bonito? O que é melhor? É isso aqui ou isso aqui? É você olhar assim. Ah, mas são duas coisas diferentes. Mas você está tão satisfeito que você consegue receber as coisas como as coisas são, sem brigar com elas. E também sem aceitar as injustiças. Porque as pessoas não entendem. Quando a gente diz receber as coisas como as coisas são, não quer dizer que a gente tem que ser complacente, tem que ser conivente com as injustiças, não. Porque as injustiças existem porque nós somos injustos e aceitamos as injustiças. Elas não existem por si só. Mas é melhor tentar acabar com as injustiças, com as coisas erradas, quando nós estamos bem emocionalmente, quando nós estamos bem mentalmente. Porque senão é um projeto individual que eu tenho e quero impor de goela abaixo. E a vida é um grande mar. Nós temos grande conexão com todas as pessoas. Uma das coisas que eu aprendi primeiro no Zen foi a pessoa que está na sua frente é Buda.
aqueles meninos que dão trabalho para a gente, eles também são Budas. Os meninos, quando entregam o trabalho, não querem tomar vacina, coisa parecida, são Budas disfarçados. Na monja dizia muito isso. A pessoa que está na sua frente são Budas. Só que a gente não nota, a gente não sabe nem o que é. Estava um dia desse conversando com a pessoa, não sabe nem o que é um monge, mas o que é um Buda? Um Jesus. Mas eu tenho certeza, se você praticar, é mais fácil de você entendê-los, não racionalmente. Porque tem muita gente que entende tudo racionalmente, mas na hora não entender de coração. Entender com o corpo inteiro. Pois é, diz, quando você pensar alguma coisa, pense com o corpo inteiro. Quando você for fazer alguma coisa, faça de corpo inteiro. Não é assim. Mente num lado, corpo no outro, não. É tudo juntinho. Um dos primeiros carões que eu levei da mão. Estava lá lavando uma louça, aí ela chegou, aí disse, Josinho, tá. Aí ela disse uma coisa de cada vez. É uma coisa de cada vez. Você inteiro naquilo que está fazendo. Para dar atenção à pessoa que está na sua. Porque senão fica meio assim, né? É só o que a gente vê. Vai todo mundo sair para comer. É o quê? Chega 7 horas, sai meia-noite. Não viveu. Mas o perigo é que para o seu cérebro, ele não é capaz de discernir o que realmente é verdade e o que não é verdade. Tanto é que às vezes a gente assiste um filme, uma série, uma novela. Tem gente que chora, que ri, sabendo que é mentira. Até você equilibrar assim, tudo de novo e dizer, opa, peraí, que eu estou embarcando uma bolha aqui que é muito pesada essa aqui. Então, assim, ele não tem essa disciplina, tá entendendo? A mente é um negócio fantástico. Eu estava vendo hoje um programa, acho que era no Multishow, um negócio de uma série de humor, era Vai Que Cola. Aí tinha um objeto em cima da mesa, do jeito que estava posicionado, eu pensei que era um cabo que estava entre uma mesa e outra. Aí eu reposicionei meu olhar, era um cabo que estava em pé numa mesa, e não entre uma mesa e outra. Aí depois eu fiquei tentando, eu vou ver de novo, que esse cabo está entre uma mesa e outra. Eu não consegui mais ver da forma errada. Porque a mente ela se ajustou naquilo que realmente era. E às vezes a impressão que eu tenho é que às vezes a gente está vendo as coisas como as coisas não são, e sim como a gente quer ver. Aí fica meio estranho viver, né? Como é que eu estou vivendo achando que as coisas são de um jeito, quando na verdade são de outro? E é perigoso, porque para você está todo cristalizado. O que você está vivenciando aqui agora, não tem quem tire de você que é desse jeito. Como é teu nome? Tainá. Alba, o teu? Adriana. Alba, Tainá e Adriana. Elas estão vivenciando, é a mesma situação, só que cada um de forma diferente. Porque nós temos uma estrutura de personalidade, uma base de coisas que a gente já viveu no dia a dia. Aí, quando a gente vai para o dia a dia, a gente fica jogando essa base. Só que nem sempre essa base se comunica com a realidade da forma correta.